Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laura Beatriz, sou mãe no santo da Umbanda Ilumina Tenda Cabocleiara. Peço que hoje vocês se inscrevam no canal, dê o like de vocês, que é assim que o YouTube recomenda meus vídeos para mais e mais pessoas. Antes de tudo, pessoal, também vou pedir para que vocês se inscrevam ou sigam, né, no caso, o Instagram Beatriz Ilumina, que futuramente estarei fazendo jogos e lives aí, para beneficiar, né, muitas pessoas que querem muitas vezes fazer uma pergunta, ter resposta devido a algum trabalho e assim por diante, tá, pessoal? Peço também para que vocês comentem, tá? Dê o like positivo ou negativo aí para mãe, que é assim que o YouTube, né, acaba dando mais impulsividade aos meus vídeos para aqueles que não querem compartilhar o conteúdo, tá? Mas também aqueles que quiserem compartilhar esse conteúdo com pessoas próximas, né, indicando aí os vídeos da mãe, eu agradeço. Mas hoje o motivo desse vídeo seria o quê? Uma pergunta. Eu até anotei essa pergunta aqui, faz recentemente que eu fiz o vídeo de brochamento. E a pessoa comentou, então por respeito ao comentário da pessoa, eu vou responder, tá, pessoal? Mas lembrando, sempre é correto quando você faz um trabalho de espiritualidade, você estar fazendo aí a consulta para saber, né, como está o andamento do trabalho em questão, tá, pessoal? Sempre é bom o jogo de búzios e cartas para ter mais certeza, né, sobre, porque cada pessoa é uma pessoa, são energias diferentes, né, logicamente, e cada um tem um processo aí em termos de trabalhos espirituais, e isso auxilia bastante nós, magistas, oraculistas, pais ou mães no santo, tá? Para sabermos aí, termos como responder as dúvidas de outras pessoas, muitas vezes que participam, que fazem trabalhos espirituais e precisam muitas vezes das dicas em si e das respostas nossas, tá? Mas a pergunta é a seguinte, tá, pessoal? Olá, mãe Beatriz, gostaria de saber o que acontece se duas pessoas diferentes fazer o trabalho de brochamento para a mesma pessoa. Dá certo? O que acontece com a pessoa que recebeu esses dois trabalhos? Bom, pessoal, a resposta é: dá certo sim, tá? Mas é aquele, vamos dizer assim, novamente o assunto do brochamento, né? Quando uma pessoa faz o trabalho de brochamento para outra pessoa, então o que acontece? O brochamento, ele lida com a mente da pessoa, com o psicológico da pessoa, tá, pessoa em questão. Então, o magiado, ele começa a ter próximo a eles as energias das entidades que lidam e mexem com o psicológico dele, tá? Para ele ter medo, tá? Medo do relacionamento sexual. Ele vai ficando cansado, vai diminuindo a vontade, deixando os problemas que afetam na hora do relacionamento, ou seja, na hora do ato sexual, vai tendo a ejaculação, tá? Precoce, a ponto da pessoa se frustrar totalmente, tá, pessoal? A baixa estima da pessoa, a ponto da pessoa se fechar totalmente devido a outra. Então, a resposta da mãe é a seguinte, para essa pergunta que a pessoa fez a mim, tá? No canal aqui, que estou respondendo. Quando duas pessoas fazem o mesmo trabalho em si, para uma pessoa só em questão, que é o trabalho de brochamento, com certeza vai afetar ambas as partes também, tá? Então, quer dizer, se a pergunta vai brochar comigo também que fiz o trabalho? Sim, provavelmente se a outra pessoa pediu para que essa pessoa brochasse com você, ou seja, brochasse com ela e no caso, olha, a mãe até tá bagunçando um pouco, né, na hora ali, mas deixa eu focar de novo, vamos lá. Se a pessoa pediu o trabalho de brochamento para todas as outras pessoas, somente não com ela, tá? E aí foi você e fez a mesma coisa, o brochamento amoroso. E aí pediu para que brochasse com todas as outras mulheres, menos com você,
aí você entra em todas as outras, assim como no processo do outro trabalho de brochamento. Mas o que eu quero dizer em questão, pessoal, porque confunde, né, um pouco isso daí, né, da gente poder estar respondendo. O que eu quero dizer sobre isso, tá? Vocês se afetaram. Na realidade, vocês se afetaram totalmente com o trabalho em si, porque se você fez um trabalho de brochamento aí, no caso, bom seria ter jogado para saber se a pessoa já não tinha. E lógico, eu sempre falo, se você não quer fazer um jogo, pelo menos conte da sua história. E se você quer fazer um trabalho de brochamento amoroso, você tem que saber também como é a parte sexual dessa pessoa com você. Então, com certeza, se a pessoa já tinha muitas vezes problemas passando pela cabeça da pessoa e aconteceu aí a diminuição, né, devido ao ato sexual com você, com certeza essa pessoa também teria que ter sido feito um jogo para saber se houve ou não esse trabalho de brochamento, porque por lidar com o psicológico da pessoa e a pessoa ir se anulando, vai baixando a estima da pessoa nem te procurar mais para isso. Aí você pensa que a pessoa não te ama ou não te quer mais, e na realidade ela tá batendo com o eu dela, tá? Então, quer dizer, nesse caso dessa pergunta, se prejudicaram totalmente as pessoas, porque se você sabe que a pessoa em si tem um relacionamento com a outra e você faz um brochamento, tá, com aquela outra pessoa, o correto seria você ter feito um afastamento de rival e antes mesmo do brochamento você ter feito ali uma proteção, né, do casal em si. Tá? Mas existe como você desfazer, no caso, eu indicaria para desfazer o processo de brochamento, fazer uma limpeza aí, tá? Nessa pessoa em questão, existem trabalhos aí, e fazer a atração sexual entre os dois, que daí melhoraria ali a potência sexual se foi afetado pelo trabalho de brochamento. Porque o que vocês têm que entender? Duas pessoas diferentes fizeram para a mesma pessoa o mesmo trabalho de espiritualidade. E com certeza, quem já foi numa gira, sabe como que é as entidades, Exu e Pombogira, ou entidades serviçais de trabalho em si, tá? Que trabalhamos, tá? Com as entidades e como elas atuam, tá? Então, quer dizer, se é o mesmo processo, é o mesmo trabalho que foi pedido, as entidades vão dar de um tudo nessa questão. Então, vão ir atrás de ver o resultado. Então, essa pessoa, provavelmente, essa pessoa psicologicamente, eu digo aqui, tá? Ela tá bem indecisa, tá? Com quem ela tem que ficar ou não. Porque o que que acontece? Vai com um, não dá tudo de si. Vai com a outra, não dá tudo de si. Vai, na realidade, eu acho que se prejudicaram totalmente. Porque o que que acontece? Ele vai tentar encarar uma terceira, uma quarta pessoa em si, para ver se dá certo com as outras pessoas, para ter certeza se é vocês, ou seja, a pessoa que fez o trabalho de brochamento, que é realmente com aquela que vai subir ou não. Mas provavelmente se a outra fez, vai estar, né? No caso, diminuindo ali a potência. Lógico que não de princípio, tá, pessoal? Esse trabalho em si não é rapidamente, vamos dizer assim, que acontece de um dia para o outro no mesmo dia. Não, mas acontece de uma semana, 15 dias ali, já ele está em processo. Mas ele vai tentar de tudo quanto é maneira saber, né, o que está acontecendo com ele. E com certeza, eu digo que prejudica, né? Porque se tiver o mesmo processo em si, pra que as duas fazer o brochamento para a mesma pessoa? Eu faria se eu quero essa pessoa, a não ser que eu queira me vingar, né? No caso, se for em questão para se vingar em si, eu acho que conseguiram, tá? Se vingar. Eu levo por esse lado aí de eu não conseguir conter aí a graça dessa pergunta, porque levou para esse princípio, ou seja, acabar se prejudicando com o trabalho espiritual. Mas uma coisa eu digo, dura-se pouco tempo, logicamente, se a pessoa não colocar e não encucar isso aí, tá? Com isso aí. E tem como desfazer sim, tá? Vocês têm que procurar. No caso, a pessoa que fez a pergunta para mim, procure fazer uma consulta espiritual, tá? Para saber como está o andamento e as possibilidades aí para estar melhorando, se é que ficar com a pessoa que você deseja, né? Porque eu creio que dessa forma aí foi vingança, tá? Esses trabalhos espirituais. Mas aqui tá a minha resposta, tá?
não estou rindo da pessoa, estou rindo da situação onde gerou tudo isso, porque muitas vezes a gente procura trabalhos espirituais para nos auxiliar, nos ajudar, mas muitas vezes vocês acabam se prejudicando constantemente com os trabalhos por não quererem fazer a consulta. Então, eu vou deixar bem claro aqui, tá? Pessoal, não quer fazer consulta comigo, quer fazer um trabalho espiritual? Perfeito, eu vou ouvir sua história, E aí, depois do trabalho feito, eu posso sim estar jogando para ver, no caso, o sentido do que você deseja daquele trabalho espiritual. Não quer fazer a consulta, quer abrir mão da consulta, não quer gastar com a consulta, porque muitos não querem, né, gastar. Também tem situações onde a mãe pega e faz a proposta para a pessoa, olha, vou fazer a consulta espiritual contigo e desconto do trabalho espiritual, muitas vezes, que você vai fazer. Logicamente, um trabalho espiritual de um valor agregado, tá, pessoal? Porque também não vamos descontar de um coletivo, de um trabalho que está em promoção e assim por diante. Porque a consulta espiritual é importante, até mesmo para a gente ter certeza se o trabalho espiritual vai surtir efeito e como. Mas eu ainda tô na imaginação, a pessoa fez o brochamento. Tá, mas fez o brochamento sabendo? Aí é a minha pergunta, sabendo que a outra tinha feito também o brochamento? Olha aí, ó, pergunto isso aqui, porque se fez, eu vou falar que foi por um caminho errôneo, tá? Se a outra fez brochamento, era desfazer e fazer uma atração sexual, ou fazer algo em questão ali, então eu creio que é vingança mesmo, né, pessoal? Mas esse vídeo vai pro YouTube, porque eu creio que eu fui muito sincera aqui com vocês, que é uma situação aí onde realmente não houve um direcionamento espiritual muito correto nessa questão para as duas fazerem o mesmo trabalho. Porque senão, como que essa pessoa saberia que tem a outra pessoa que fez o mesmo processo de brochamento, não é? Beijos e abraços.